Estão aqui em pleno sábado, no calor, e estão aqui com a gente para acompanhar esses aulões da 14ª Direc. Eu vou começar aqui apresentando uns slides e para vocês. Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Só um momentinho. Eu quero me apresentar para vocês antes de começar a aula. Estou abrindo aqui o arquivo. Pronto. Bom, como vocês já sabem, a gente vai começar hoje com a aula de Física. Meu nome para quem não me conhece, é Fernando Henrique Nogueira Amaral. Eu possuo formação, graduação em licenciatura em Matemática pela UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também possuo graduação bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFESA e Engenharia Civil também pela UFESA. Quando a gente fala de física, pessoal, muita gente tem aquele preconceito de achar que é uma disciplina difícil, mas ela não é uma disciplina difícil. Eu quero dizer aqui para vocês que basta um pouquinho de interesse, um pouquinho de interesse, que vocês aprendem física finamente. Aí eu trouxe aqui alguns assuntos que caem muito no Enem. Essas porcentagens aí, de acordo com esses assuntos de física que caem no Enem, eu tirei do site da TV Escola. Lá vocês podem acompanhar até questionários e veem que cada assunto cai mais no Enem. Aí eu coloquei aí para vocês. O assunto que tem mais caído no Enem é a mecânica. Depois, ondas também tem caído muito. Em toda a prova do Enem cai bastante. Aquela questão de circuitos elétricos, eletricidade e magnetismo, cerca de 21% da prova, desde 2012 até o momento, até 2019, né? Termologia, 13%, e o que tem caído menos nas provas do Enem é o assunto de óptica, cerca de 7,6%. Aí, como é que a gente vai proceder aqui na aula? Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, pessoal. Primeiro, a gente vai trabalhar com questões. Essa vai ser a minha metodologia. Eu vou trabalhar com vocês questões mais a resolução. Aí, dentro dessa resolução, eu vou puxando aqui alguns assuntos que vocês já estudaram, para a gente ir revisando aquele assunto de determinada questão. Então, basicamente, essa será a nossa metodologia. Aí eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês estejam aí com a apostila, né? Eu acho que todos já têm acesso à apostila. Eu quero que vocês peguem a apostila, fiquem com ela, que eu vou aqui selecionando algumas questões, e de acordo com essas questões a gente vai resolvendo, a gente vai conversando aqui sobre elas. Então, essa vai ser a metodologia, pessoal. Questões do Enem, mais a resolução, e eu vou puxando aqui alguns desses assuntos que a gente vai trabalhar aqui e o que a questão do Enem pede. Aí eu já vou começar, não vamos perder tempo não. Quero que vocês olhem aí a questão 3. Todo mundo aí pegou esse PDF e analisem aí essa questão 3. Façam uma leitura breve comigo. Questão 3 da apostila, certo, pessoal? É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega a esses sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primárias: vermelho, verde
e azul. E das cores secundárias: amarelo, que é a combinação do vermelho mais verde, o ciano, que é a combinação do verde mais o azul, e o magenta, que é a combinação do vermelho mais azul. Então é o seguinte, aí tem a fonte, aí a questão diz o seguinte, ó, na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que essa fotografia apresente as cores naturais do objeto? Então vamos lá. Primeiramente, quando você faz uma leitura breve de uma questão do Enem, você deve sempre entender qual assunto que a gente está trabalhando, qual assunto que a questão do Enem está trabalhando. E nesse caso aí, quando a gente faz essa breve leitura, falou de luz, falou de intensidade, falou das cores, é claro que vocês já dão para perceber que a gente está se tratando de uma questão de óptica. Então é o seguinte, se eu já sei que essa questão trata-se de óptica, eu vou resgatar aqueles conteúdos, aqueles assuntos que vocês já devem ter aprendido de óptica. Em geral, esses conteúdos são vistos lá no segundo ano do ensino médio. Então é o seguinte, pessoal, vamos entender. Primeiro, analisem aí a questão, vocês estão diante do PDF aí, eu quero que vocês grifem algumas coisas que a questão já nos diz. Ele diz que tem essas cores primárias aí, que faz parte da composição das cores luz. Você vai lá e resgata essas cores primárias. Na questão mesmo tem lá, cores luz primárias. Vocês grifem elas. Vermelho, verde e azul. Então vamos lá. O que quer dizer essas cores primárias? Essas cores primárias, pessoal, quer dizer o seguinte. Por que tem essa noção dessas cores primárias? É porque, basicamente, no nosso olho, quando a gente recebe a luz, ele reconhece essas três cores diferentes. Nós temos lá no nosso olho os bastones e os cones, que vocês podem observar aí nessa figura. Os bastones, eles são responsáveis para mostrar a variação da intensidade da luminosidade. E os cones? Eles vão mostrar as cores. É aquele sensor que percebe a frequência das cores, sensibilidade das cores. E é por isso que nos cones nós temos essas três cores aí. É o verde, o vermelho e o azul, que é a sensibilidade em que o nosso olho recebe essa luz. Vermelho, verde e azul. Então, é o seguinte, a partir disso que a gente conheceu essas cores primárias, que a própria questão já até fala aí, né? Cores primárias, vermelho, verde e azul. Aí vocês podem estar se perguntando, sim, mas uma pessoa que não consegue distinguir certas cores, que é aquela questão do daltonismo, e vocês devem ter estudado nas aulas de biologia. Exatamente, tem relação com esses cones aí, pessoal, que a gente recebe a luz. A gente tem os cones com sensibilidade azul, verde e vermelho. Uma pessoa com daltonismo, ela tem uma falta de um desses cones. Então, essa pessoa não consegue distinguir certas cores ou certa combinação de cores. Tá aí, ó. Não possui um desses três tipos de cores. É uma pessoa que possui daltonismo. Então é o seguinte, vocês já sabem que são as cores primárias, tem essas daí, vermelho, verde e azul. Vocês sabem que essas cores estão estritamente ligadas ao nosso olho, né, que
nós temos os cones, que são sensíveis à frequência, e reconhecem essas três cores aí, e as combinações delas. Aí, na questão também, ele fala das cores secundárias. O que são essas cores secundárias? São aquelas que a gente percebe quando chega duas primárias de igual intensidade. Então, vocês lembram lá, né? Os cones revelam os três tipos de cores, né? Vermelho, verde e azul. E as cores secundárias é quando chega aos nossos olhos essa combinação de cores. Combinação de duas cores primárias, que são sensíveis aos nossos olhos. Aí a própria questão do Enem, ele já deu uma teoria já. Ele disse que quando chega aos nossos olhos a cor amarela, é porque nós temos a combinação de vermelho mais verde. Quando nós recebemos a cor ciano, que nós estamos recebendo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, as frequências de luz verde e azul. E a cor magenta é quando a gente recebe as cores com as frequências vermelho e azul. Lembrando que quando a gente recebe essas cores, amarelo, ciano, magenta, a gente está recebendo essas combinações de duas cores, essas duas cores primárias, elas vão vir numa mesma intensidade, mas a gente sabe que eles possuem frequências diferentes, né? E é por isso que, quando a gente recebe a combinação delas, a gente tem essa junção dessas cores. Vermelho mais verde, a gente recebe o amarelo, verde mais azul, o ciano, o vermelho mais o azul, a gente recebe o magenta. Aí eu coloquei esquematizadozinho para vocês, como é que deve ser essas cores secundárias e a junção delas quando a gente recebe. Lembrando que aqui, pessoal, a gente está falando das cores, das luzes que a gente recebe, e não daquela junção de cores, de pigmentos, certo? Por quê? Porque a gente sabe, né? Quando a gente junta todas as cores, a gente aprendeu lá, sei lá, na primeira série, segunda série, que a gente aprende a pintar, a gente sabe que se misturar todas as cores, a gente vai obter o preto, né? Mas, na verdade, o preto é aquela ausência de luz, e nesse caso aí a gente estava falando de pigmentação das cores, que não é o caso aqui. Aqui a gente está falando das luzes emitidas. Então, beleza. Juntei mais uma vez para vocês. Juntei o verde com o vermelho, vou ter o quê? Amarelo. Juntei o vermelho com o azul, eu vou ter o magenta. E juntei o verde com o azul, eu vou ter a cor ciano. Certo, pessoal, mas professor, tá bom, o Enem já deu tudo isso aí, já deu todas as cores primárias, secundárias, a gente já sabe, mas vamos à real. O que é que a questão está pedindo? Ele está pedindo um filtro. Ele está dizendo, pessoal, que a luz fluorescente ela emite um excesso de luz verde. Aí ele pede qual deve ser o filtro que deve se utilizar numa fotografia para que diminua essa quantidade de luz verde que está sendo emitida pela lâmpada fluorescente. Ou seja, eu preciso fazer aí um balanceamento para que quando a pessoa for tirar a foto, as cores apareçam de modo natural, não de modo esverdeado. A gente deve analisar os filtros de luzes. O filtro de luz que a gente deve usar aí, pessoal, é um filtro de luz que seja adequado para que esse excesso de luz verde não apareça na fotografia. E o que é que o filtro de luz faz? Ele simplesmente deixa passar apenas luz de determinada cor. O que é que isso quer dizer? Lembrem lá
Filtros de ar e filtros de água. Quando a gente analisa filtro de ar e filtro de água, o que é que o filtro de ar faz? Ele deixa passar o ar, ou seja, ele não deixa passar as impurezas. Então, perceba o seguinte, os filtros de ar, eles deixam passar o ar, ele absorve aquela sujeira, todas aquelas impurezas, e deixam passar o ar. Já o filtro de água, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, né? O filtro de água, ele deixa passar a água. Então, perceba, o filtro de luz, ele vai deixar passar o quê? A luz. De determinada cor, seja ele qual filtro seja. Então, vamos lá. Se eu tiver uma emissão de luz, está aí, com todas as cores, luz branca, aí eu coloquei um filtro da cor ciano. O que é que vai acontecer? Esse filtro da cor ciano, ele vai deixar apenas passar a cor ciano, ou seja, a luz com a cor frequência do ciano. Muita gente acha que os filtros, eles, na verdade, não deixam passar aquela cor. Ou seja, tem gente que achava que, nesse exemplo aí, por exemplo, que se eu colocasse um filtro do ciano, não deixaria passar a cor ciano e deixaria passar o restante. Mas não é isso que ocorre, pessoal. Os filtros de luz, eles deixam passar exatamente aquela luz do que o filtro está indicando. É só vocês lembrarem dos filtros de ar e dos filtros de água. Filtro de ar vai deixar passar o ar. Filtro de água vai deixar passar a água. Eu coloquei aí mais alguns exemplos. Joguei aqui um feixe de luz e coloquei um filtro vermelho. O que é que vai acontecer? Esse filtro vai absorver todas as cores e vai deixar somente passar o vermelho, porque é o filtro vermelho. Se eu colocar um filtro verde, o que é que vai acontecer? Mesmo jeito. Vai absorver todas as cores e vai deixar somente passar exatamente a cor do meu filtro. E nesse caso aí é o filtro verde. Beleza, mas aqui eu estou falando somente de uma cor, né? Mas quando for combinação de cores? Coloquei aqui um filtro ciano. Se eu colocar um filtro ciano, faço a emissão da luz, coloquei o filtro ciano, o que é o ciano lá, pessoal? O ciano não, o magenta, perdão. O que é o magenta? Na própria questão do Enem, ele já fala lá, magenta igual a vermelho mais azul. Então, ele vai absorver o resto das cores e vai deixar passar somente o vermelho e o azul, que é a cor que representa o magenta. Trata-se de uma cor secundária, né? Pronto, beleza. Já sei aí que já tenho conhecimento das minhas cores primárias, tenho conhecimento aí das minhas cores secundárias. A gente sabe que cada cor emite, luz emitida, elas emitem uma frequência, comprimento de onda diferente. A gente sabe disso, né? Quando a gente junta essas cores, o amarelo, a gente vai juntar a frequência do vermelho mais a frequência do verde, ciano, o verde mais o azul, e o magenta, o vermelho mais o azul. Aí a gente vai para as alternativas. A gente já sabe que o quê? Não pode passar luz verde, porque na própria questão ele já diz, ó, há um excesso de luz verde que vai aparecer. Então a gente quer que não passe luz verde de maneira alguma. Aí a gente vai para as alternativas. Primeiro, ciano. Letra A, ciano. O ciano, o que é que vai acontecer? A gente colocar um filtro ciano,
ele vai deixar passar somente a cor ciano. Trata-se de uma cor da junção de verde mais azul. Nesse caso aí, pessoal, está passando verde mais azul. Eu vou querer um filtro desse? Eu vou querer que passe verde? Não, né? Eu já quero eliminar o verde que está em excesso. Então, eu não vou selecionar esse filtro ciano. Letra B. Filtro verde. Filtro verde, pessoal. O nome já está dizendo, né? Eu não quero que passe luz verde. Então, é claro que eu não vou usar o filtro verde. Amarelo. Amarelo, só vocês retornarem lá. Amarelo é a junção de vermelho mais verde. Eu quero que passe vermelho mais verde? Não, eu não quero que passe verde. Então, também não é a letra C. Magenta. Magenta é a junção de vermelho mais azul. Ele vai absorver o verde e vai deixar passar o vermelho mais o azul. Eu quero essa daí? Com certeza, né? Ele vai absorver o verde, que era justamente isso que a questão queria. Então, vou absorver o verde e vai deixar passar o vermelho e o azul. Então, essa daí tá beleza. E a última? A última era o vermelho. Se eu colocar um filtro vermelho, ele vai absorver tudo e vai deixar passar só o vermelho. Ah, professor, mas está impedindo que o verde passe. Ah, beleza, está impedindo que o verde passe, mas ele está deixando passar só luz vermelha. E não é isso que eu quero. Eu quero que não passe excesso de luz verde apenas. As outras cores eu quero que passe. Então, diante dessas alternativas, diante dos filtros estudados, resposta correta, alternativa D. Por que é D? Porque um filtro magenta ele vai deixar passar luz vermelha e luz azul, pessoal. Essa daí seria a resposta correta. Qualquer dúvida, qualquer indagação no final da aula, vocês podem me perguntar, ou se não der tempo, a gente precisar passar para o próximo aluno, vocês podem entrar em contato com o pessoal da organização e eu posso sanar essas dúvidas de vocês, que a gente sabe que hoje em dia a gente está atendendo tudo dessa maneira, né, de forma virtual. Então, beleza. Tranquilo aí, né, pessoal? Essa questão aí, ó, ela requeria uns conhecimentos de ópticas geométricas, emissão de luz, cores, filtro, tudo beleza aí para vocês, né? A gente viu como são a composição das cores primárias, das cores secundárias, a gente viu também como deve ser um filtro, como deve se colocar um filtro, o que é que faz um filtro. O filtro ele deixa passar somente aquilo que lhe interessa. Então, vamos adiante. Resposta letra D, da questão 3 da apostila, viu, pessoal? Agora, uma curiosidade. Estive lendo recentemente um artigo da Terra que ele fala sobre a relação que existe entre essa cor, a cor ciano e a vontade de dormir. Como vocês já sabem lá, né, que essa cor ciano, que é a junção do verde mais o azul. E nesse artigo dizia que essa cor ciano, o excesso dela dificultava as pessoas de dormir, ou seja, dificultavam o sono. Tanto é que alguns computadores e celulares hoje em dia, eles, quando chega na parte da noite, eles deixam de emitir muita essa luz ciano para que a pessoa possa dormir tranquilamente. Foram feitos estudos de acordo com luz no quarto, emissão de luz dos celulares, notebooks, tablets,
percebeu essa dificuldade. Tem a cor ciano, o pessoal sente uma maior dificuldade em dormir. Só um títulozinho de curiosidade em relação às cores para vocês. Agora, pessoal, eu quero pular aqui para a questão 16. Vamos lá. Quero que vocês vão lá na apostila e se atentem à questão 16. Tempinho aí para vocês irem até a questão. Todo mundo de posse dessa questão 16, vou fazer aqui uma leitura e eu quero que vocês acompanhem comigo. Questão 16. A figura representa um prisma óptico constituído de material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz, que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, como mostra a figura, vocês podem perceber aí. Emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para que a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima constatam-se as seguintes cores. Então vamos lá. Essa aqui eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou começar a fazer a leitura da questão do Enem de baixo para cima. Percebam. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Então, eu já sei que a questão quer exatamente as cores de baixo, começando aqui de baixo, vou trazer aqui o mouse, vocês podem ver. Ele quer saber que cor é essa primeiro, depois essa aqui intermediária e, por último, essa de cima. Aí ele diz o seguinte, que nesse feixe de luz aí, ele vai compor somente 3 luzes, a vermelha, a azul e a verde. Então a gente já sabe que a gente vai se atentar a essas 3 cores aí mais uma vez, né? São aquelas 3 cores primárias, vermelho, azul e verde. Aí olha que interessante, pessoal. No início da questão, ele já deu aqui uma teoria que vai ser bastante relevante para a gente na hora da resolução. O índice de refração é crescente com a frequência da luz. Olha que beleza. Ele já disse aí que o índice de refração é crescente, assim como a frequência. Então eu já sei que quando uma cor possui uma frequência maior, ele vai ter um índice de refração maior. Tranquilo. Aí vocês leram, analisaram a figura, viram as questões, aí vamos lá. Essa questão trata-se de que assunto, professor? O começo da questão ele já dá um indício. É um prisma óptico. Eu tenho feixes de luzes, fala de refração, fala de reflexão, fala de índice de refração, fala de frequência da luz, fala de feixe luminoso. Então, pessoal, tranquilo demais. Essa questão aí trata-se de óptica. Mais uma questão de óptica. E o que é que estuda a óptica? Vou fazer um breve resumo aqui para vocês. A óptica é aquela parte que a gente estuda as luzes e os seus fenômenos luminosos. O que é luz? É aquele agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. E outra coisa interessante aí, pessoal, a luz é uma onda eletromagnética. Isso aí é importante para vocês, viu? É uma onda eletromagnética. Aí o que é que fala da óptica geométrica? Basicamente, esses efeitos dos fenômenos luminosos, a gente faz alguns experimentos, leis empíricas,
que a gente conhece a natureza física da luz. Raios de luz são aquelas luzes, eu coloquei até uma figurinha para vocês analisarem, aí uma figurinha de uma lanterna. São esses raios de luz que eu estou representando aí por essas linhas. E na questão do Enem, ele já coloca aí essas linhas, né? Esses raios de luzes. Alguns fenômenos que a gente pode estudar aqui na óptica. O fenômeno da reflexão, da refração e da absorção das luzes, né? Refração, vocês sabem o que é, né? Refração é aquele fenômeno que ocorre uma mudança na velocidade da propagação daquela onda, daquela luz, daquela onda eletromagnética, quando atravessa diferentes tipos de meios. Por exemplo, uma luz que eu emito numa lanterna, ela atravessa o meio do ar, diferentemente de uma água, por exemplo, de um álcool, de uma glicerina, e assim vai. Aí por que aqui isso acontece? Porque quando eu emito esse feixe de luz, pessoal, uma onda de luz, essa frequência vai permanecer constante, mas devido à refração, vai acontecer uma mudança na direção, como vocês viram lá na questão, né? Eu coloquei um prisma, ocorreu uma mudança de direção. E a reflexão? A reflexão todo mundo conhece, né? Tenho certeza que hoje todo mundo se olhou no espelho. Nem que seja ali só para dar uma conferida como é que está o cabelo, todo mundo se olhou no espelho. Reflexão da luz. Ela pode ser reflexão regular ou difusa. Regular é aquela quando o espelho é exatamente reto. Difusa é quando ocorre alguma difusão da luz. Aí na figura da questão, a gente pode perceber que ocorreu duas coisas. O feixe de luz incidiu no prisma, ocorreu uma refração, ou seja, mudança de direção da luz de 3 cores, vermelho, azul e verde. Aí ele tocou no espelho e subiu até o perfil do filme, onde seria revelada a fotografia, né? Alguns conceitos que a gente deveria ter em mão aqui para resolver essa questão, pessoal. A primeira lei da refração, que é aquela que diz que os raios de luz incidente e refratado, bem como a reta normal. A reta normal é aquela reta perpendicular ao meu meio. São retas coplanares, isto é, deve estar contida naquele mesmo plano. E a segunda lei de refração, que é uma lei bastante famosa, que é a lei de Snell, Descartes, que ele basicamente usa para calcular o desvio angular, ou seja, aquele desvio sofrido pela luz, pelo raio de luz eletromagnética refratado. E a lei de Snell ela é definida da seguinte maneira: N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Aí, beleza. Dá para resolver pela lei de Snell. Mas dá também, pessoal, para resolver essa questão aqui com a fórmula da velocidade de uma onda eletromagnética. E como é que a gente define a velocidade de uma onda? Uma fórmula bem conhecida, desde lá do segundo ano. Velocidade de uma onda é igual a lambda vezes F. Lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Essa daí é uma das fórmulas bem conhecidas. Conhecendo essa fórmula aí, pessoal, já dá para resolver essa questão. Mas como, professor? Seguinte. Perceba que aí na questão ele deu alguns dados. Ele deu aí as cores azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, violeta. E embaixo dessas cores aí, pessoal, vocês podem observar que tem os números. Esses números aí representam os nossos comprimentos de onda exatamente de cada cor. Por exemplo, o azul, ele está aproximadamente ali no comprimento de onda de 450 nanômetros. O verde, ali entre 500 e 550 nanômetros. E o vermelho possui um comprimento de onda ali entre aproximadamente 700 nanômetros. Perceba que aí na questão ele deu esses comprimentos de onda de acordo com a ordem crescente. Ou seja, quem tem um comprimento de onda
menor é a cor violeta. Quem tem um comprimento de onda maior é a cor vermelho, né? Pela figura, vocês já devem notar isso. Quem tem um comprimento de onda menor é a violeta e o maior é o vermelho. Aí, voltando aqui para a fórmula. V igual a lambda F. Velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda dela, vezes a frequência. Olhando aqui para a fórmula, pessoal, se a frequência aumentar, comprimento de onda diminui. Vejam, frequência. Quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. Aí vamos se atentar a essas três cores aí, que ele fala somente dessas três cores. O azul, o verde e o vermelho. Quem possui a maior frequência? É o vermelho ou é o azul? Mandem aí no chat o que é que vocês acham. Quem é que possui uma frequência maior? É o vermelho ou é o azul? O que é que vocês acham? Quem possui a frequência maior, Sávio diz que é azul, Manu diz que é azul, Stephanie azul, Lucas azul, todo mundo dizendo que é azul. Beleza, tá ótimo, pessoal. Exatamente o azul possui a maior frequência. Ah, professor, o azul ali está próximo de 450 e o vermelho de 700. É, pessoal, mas e aí? São os comprimentos de onda, e a gente já viu aqui que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Então, percebam, o azul, exatamente como vocês responderam aí, o azul é o que possui a maior frequência. Então, vamos lá. A frequência do azul vai ser maior do que a do verde, que, por sua vez, é maior do que a frequência da cor vermelha. Aí, lembra lá o que eu falei para você, né? Na questão, ele disse o seguinte, ó, o índice de refração é crescente com a frequência da luz. Ah, então tá ótimo. Quanto maior é a frequência, maior é o índice de refração. Então, é claro que o índice de refração do azul vai ser maior do que o índice de refração do verde, que, por sua vez, é maior do que o índice de refração da cor vermelha. Aí outra coisa que vocês devem saber. Quanto maior é esse índice de refração, maior será o desvio. Vou fazer mais uma pergunta para vocês, eu quero que vocês mandem aí no chat. Quanto maior o índice de refração, maior o desvio sofrido. Quem é que vai sofrer o maior desvio? O azul ou o vermelho? Percebam, quanto maior o índice de refração, maior é o desvio. Quem vai sofrer o maior desvio é, o pessoal está respondendo azul, azul, o cara colocou vermelho, Sá vermelho, Sara azul, Lucas vermelho, vermelho. Então vamos lá, pessoal. Vejam, quanto maior o índice de refração, maior o desvio sofrido. Quem é que possui o maior índice de refração? É quem possui a maior frequência. Quem possui a maior frequência? O azul. Quem possui o maior índice de refração? É o azul. Quem vai sofrer o maior desvio? Com certeza é o azul, pessoal. Aí eu vou colocar aqui a figura maior, para vocês verem. Então já sei, o índice de refração do azul é o maior, que é maior do que o verde, que é maior do que o vermelho. A gente já viu isso aqui, né? Quanto maior o índice de refração, maior o desvio sofrido, tranquilo demais. Então é o seguinte, quem vai sofrer o maior desvio é o azul. Então, se ele vai sofrer o maior desvio quando passar ali pelo prisma, o azul vai ser a representação desse feixe de luz aí mais embaixo, assim que sair do prisma. Por que vai ser ele? Porque ele vai ser o que vai sofrer o maior desvio. Posteriormente, do meio, o verde, né? E quem vai sofrer menos desvio é o
vermelho. Sofreu esse desvio lá no prisma, refratou lá no prisma, bateu no espelho e refletiu. As linhas dos feixes de luz aí, ele já está dizendo aí para onde é que vai cada cor, né? Então, vamos lá, aqui vai o azul, o verde bateu lá no espelho, subiu, ficou no meio, e o vermelho ficou ali, ó, mais embaixo. Lembrando que aí trata-se de um espelho, pessoal. Então é o seguinte, ocorreu uma reflexão dessas luzes, né? Então, ele vai incidir um ângulo exatamente igual, da mesma forma com que ele bateu. Trata-se de uma reflexão regular, né? Uma superfície ali do espelho lisa, regular, ele sempre vai refletir na mesma direção. Então, perceba, o azul ficou em cima, o vermelho, o verde ficou no intermediário e o vermelho ficou mais embaixo. Só que a questão pedia, ele quer saber de baixo para cima. Como é que seria essas cores no perfil do filme? De baixo para cima, pessoal. Seria o quê? Vermelho, verde e azul, né? Vermelho, verde e azul. Então, resposta alternativa A. Tranquila essa questão aí. Deixar aí um tempinho para vocês, se vocês quiserem tirarem um print do celular, tablet, computador, pessoal, notebook. É o seguinte, o que foi que a gente viu aqui nessa aula de hoje, que está chegando aqui, estou chegando já no meu limite, o que foi que a gente viu aqui nessa aula de hoje? Duas formulazinhas básicas. Índice de refração 1 mais seno de θ1 igual a índice de refração 2 mais seno de θ2, que o 2 trata-se dos feixes de luz refratado. Eu não consigo decorar essas fórmulas aí não, né? Só vocês lembrarem. Nem sempre irei, nem sempre retornarei. E outra, essa daqui eu nunca esqueci. Essa aqui é super fácil, que é a velocidade de uma onda. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes F. Quem vê, lambe com frequência. Ou veja que uma lambida faz. Também pode ser alguns exemplos que vocês podem aprender aí com essas formas. A primeira é aquela lei de Snell, né? E essa segunda aí é a velocidade de uma onda eletromagnética. O tempinho da gente hoje aqui foi bem curto, né, pessoal? Mas eu espero que tenham contribuído com vocês nessa aula de hoje. Posteriormente, a gente terá novos conteúdos, a gente vai ter novos assuntos, novas questões. Hoje eu quis trabalhar com vocês aqui somente as questões de óptica. É uma questões do Enem que tem mais caído, que tem menos caído, mas a minha aposta é nelas, que faz muito tempo que ela não cai no Enem. Eu estou achando que vai esse ano não, o próximo ano, né, vai cair muito. Então minha aposta é nela. Eu espero que tenham ajudado todos vocês. Eu já vou aqui agradecer a presença de vocês, a contribuição, essa participação aqui que vocês tiveram na aula de hoje. Eu já vou pular lá para a sala 1, que vou ajudar os meninos também da turma 1. Quem tiver alguma coisa para falar, é só falar aí com o pessoal da organização ou comigo. Se tiver alguma dúvida, é só tirar. Quiser falar alguma coisa, agradecer, eu também aceito. Então é isso, pessoal. E eu quero desejar uma ótima aula para vocês também. Obrigada, Fernando. Bom trabalho na outra sala. Obrigado. Tchau, pessoal.